Olá, querido irmão, querida irmã. Que alegria imensa ter você aqui mais uma vez para juntos compartilharmos da presença do Senhor e meditarmos na sua palavra. Hoje quero acolher você com muito carinho, lembrando que este é um espaço de fé, de esperança e de fortalecimento espiritual. Eu sei que a sua rotina pode estar corrida, cheia de desafios e de responsabilidades, mas saiba que esse momento é um presente de Deus para você. É como se o Senhor estivesse lhe chamando para um encontro pessoal e íntimo, onde Ele deseja falar com o seu coração, renovar as suas forças e encher a sua vida com a sua paz. Aqui você não está sozinho, pois estamos todos unidos como família espiritual, apoiando uns aos outros e caminhando juntos na direção do propósito que o Senhor tem preparado para nós. Então, respire fundo, entregue suas preocupações a Deus e abra o coração para receber a mensagem que Ele reservou para o seu dia de hoje. Eu tenho certeza de que essa palavra vai transformar a sua forma de enfrentar os obstáculos e vai fortalecer a sua fé. Antes de seguirmos para a mensagem principal, quero pedir a você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e no final deste vídeo, compartilhe também nos comentários como esta mensagem falou ao seu coração, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e espalhar a palavra de Deus. Amado irmão, amada irmã, chegamos ao momento de abrir o nosso coração para aquilo que Deus deseja nos ensinar. E eu quero começar declarando: palavra do dia, mensagem e oração da manhã. Hoje vamos refletir juntos sobre um versículo profundo, cheio de significado e de impacto para a nossa vida espiritual, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 79, versículo 10, onde está escrito: Porque diriam os gentios, onde está o seu Deus? Seja ele conhecido entre os gentios, à nossa vista, pela vingança do sangue dos teus servos que foi derramado. Este texto nos leva a um ponto muito importante da nossa fé. A maneira como o povo de Deus é visto diante das nações e como o próprio Senhor manifesta a sua justiça em meio às adversidades. Quando lemos este versículo, sentimos o clamor de um coração que sofre. O salmista está descrevendo uma situação em que os inimigos zombavam do povo de Israel, questionando a presença e o poder de Deus. E talvez, em alguns momentos da sua vida, você também já tenha passado por situações semelhantes, quando pessoas ao seu redor, vendo suas dificuldades, perguntaram em tom de crítica: onde está o seu Deus? Essas palavras ferem, machucam e parecem querer abalar a nossa fé. Mas é exatamente aí que a palavra de Deus nos ensina a confiar na fidelidade do Senhor, que jamais abandona os seus filhos. O Salmo nos mostra que o clamor do povo não é apenas pelo alívio do sofrimento, mas também para que o nome de Deus seja honrado diante dos inimigos. Ou seja, não se trata apenas de uma oração egoísta, pedindo socorro pessoal, mas de uma oração que coloca a glória do Senhor em primeiro lugar. Isso nos ensina algo poderoso. Quando enfrentamos lutas e provações, a nossa confiança deve estar não apenas no desejo de sermos libertos, mas principalmente no propósito de que o nome de Deus seja exaltado através da nossa vida. E aqui está um ponto essencial para a nossa caminhada. Deus é o defensor dos seus servos. Ele é aquele que se levanta para julgar com justiça, que não deixa impune aqueles que se levantam contra o seu povo. O salmista pede que o Senhor seja conhecido entre os povos, mostrando que o sofrimento do seu povo não é em vão, mas que a justiça de Deus se manifesta de forma clara e visível. Isso nos lembra que mesmo quando passamos por momentos de dor, Deus tem um propósito maior, que vai além daquilo que conseguimos enxergar no momento presente. Talvez hoje você esteja enfrentando zombarias, humilhações ou até mesmo injustiças e a sua alma esteja cansada de ouvir pessoas questionando a sua fé. Mas a palavra de Deus nos garante que Ele não falha.
O Senhor conhece cada lágrima, cada oração silenciosa, cada batalha interna que você trava. Ele sabe exatamente o que você tem enfrentado e, no tempo certo, mostrará a todos que Ele sempre esteve ao seu lado. O nosso Deus não se esconde, não se cala e não permite que a injustiça prevaleça para sempre. Por isso, essa mensagem é um convite a renovar a sua confiança no Senhor. Quando o mundo perguntar onde está o seu Deus, que a sua resposta seja: o meu Deus está comigo, Ele é a minha força, o meu socorro bem presente na angústia, Ele é a rocha da minha salvação. A partir dessa certeza, o seu coração será fortalecido para continuar caminhando com fé e esperança. Essa introdução nos leva a mergulhar ainda mais fundo na reflexão que faremos no próximo momento, onde vamos entender de forma prática como essa passagem se aplica em nossa vida diária e de que maneira Deus manifesta a sua justiça e fidelidade. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, quando olhamos atentamente para o que está escrito em Salmos capítulo 79, versículo 10, percebemos que este não é apenas um clamor isolado, mas um grito profundo de um povo que vivia a dor da opressão. Eles estavam sendo humilhados diante das nações. E o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, coloca em palavras aquilo que estava no coração de todo o povo. Onde está o seu Deus? Essa pergunta não era apenas uma provocação dos inimigos, mas uma tentativa de desmoralizar a fé dos servos do Senhor. E é justamente aqui que a mensagem se torna tão atual, porque em muitas situações da nossa vida, o inimigo também tenta nos abalar com esse mesmo questionamento. Quantas vezes, em momentos de luta, você já ouviu vozes ao seu redor, ou até mesmo dentro da sua mente, perguntando: se Deus existe, por que você está passando por isso? Onde está o seu Deus agora? Essas perguntas ecoam em nossa alma, tentando semear dúvida, incredulidade e desânimo. Mas a palavra nos mostra que essa não é uma experiência nova. Já no passado, o povo de Israel enfrentava essa mesma afronta. E a resposta não vinha pela força humana, mas pela manifestação da justiça divina. Quando pensamos em situações semelhantes na Bíblia, podemos lembrar do profeta Elias no Monte Carmelo, narrado em 1 Reis, capítulo 18. Ali, diante dos profetas de Baal, Elias foi desafiado a provar que o seu Deus era real. Os inimigos zombavam, gritavam e invocavam seus deuses, mas nada acontecia. E quando Elias clamou ao Senhor, o fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício, mostrando a todos que só o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. Esse episódio nos lembra que mesmo quando o mundo questiona a nossa fé, o Senhor sabe a hora certa de mostrar o seu poder. Outro exemplo está em Daniel, capítulo 3, quando os amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo ardente por não se prostrarem diante da estátua do rei. Aqueles homens poderiam ter sido vistos como derrotados, abandonados por Deus, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. No meio das chamas, o Filho de Deus estava com eles, preservando suas vidas. Os inimigos puderam ver com os próprios olhos que o Senhor não abandona os seus servos. Isso é a confirmação do que lemos em Salmos capítulo 79, versículo 10. Deus faz questão de ser conhecido entre as nações, mostrando a sua fidelidade ao seu povo. E trazendo essa mensagem para a nossa vida prática, precisamos entender que as provações que enfrentamos não são apenas obstáculos, mas oportunidades para que a glória de Deus se manifeste. Às vezes, Ele permite que passemos por momentos de humilhação, de injustiça ou de dor, não porque nos abandonou, mas porque está preparando um testemunho maior. Quando o Senhor age, Ele não apenas responde ao nosso clamor, mas também faz questão de mostrar ao mundo que Ele é real, justo e poderoso. O apóstolo Paulo nos lembra disso em Romanos capítulo 8, versículo 18, quando diz:
Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isso significa que a dor que você sente hoje não é o fim da história. Existe uma glória maior sendo preparada, e essa glória vai revelar quem é Deus na sua vida. Além disso, é importante lembrar que a justiça do Senhor não falha. Em Salmos capítulo 37, versículo 25, o salmista declara: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Essa é uma promessa de fidelidade eterna. O inimigo pode até tentar lançar dúvidas, mas a verdade é que o nosso Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. E aqui está uma lição prática. Quando você ouvir a pergunta, onde está o seu Deus? Não se desespere, mas use isso como uma oportunidade para reafirmar a sua fé. Declare com convicção que o seu Deus está vivo, que Ele é poderoso e que a sua vida está nas mãos dele. Mesmo que você ainda não veja a resposta, confie que no tempo certo o Senhor vai agir e todos verão que Ele é fiel. Querido irmão, querida irmã, o mundo pode zombar, pode duvidar, pode até tentar desacreditar a sua fé, mas a palavra de Deus é clara. O Senhor se levanta em defesa dos seus filhos e o sangue dos seus servos jamais será esquecido. Cada lágrima, cada oração, cada sofrimento é registrado diante do trono de Deus e Ele fará justiça. Essa certeza deve encher o seu coração de esperança e de coragem para continuar firme, porque o Deus que agiu no passado continua agindo hoje e continuará agindo até a consumação de todas as coisas. Amado irmão, amada irmã, depois de meditarmos profundamente no Salmo capítulo 79, versículo 10, percebemos que esta palavra não é apenas um relato de um povo aflito no passado, mas um espelho que reflete muitos momentos da nossa própria vida. É natural que, em meio às nossas dores e batalhas, questionamentos surjam não apenas em nossos corações, mas também das pessoas ao nosso redor. Muitas vezes, ouvimos ou sentimos o eco da mesma pergunta: onde está o seu Deus? E essa pergunta, que pode soar como acusação ou zombaria, pode nos abalar profundamente, principalmente se estivermos fragilizados. No entanto, a mensagem que a Bíblia nos traz é clara. O nosso Deus nunca se esconde, o nosso Deus nunca falha, e o nosso Deus sempre se manifesta no tempo certo. É justamente na demora aparente, no silêncio divino, que a nossa fé é forjada e fortalecida. O Senhor não está indiferente às nossas lutas. Ele está construindo em nós uma fé inabalável. Quando os inimigos zombavam do povo de Israel, o Senhor preparava um tempo de restauração. Quando os adversários perguntavam, onde está o seu Deus? Ele respondia com atos poderosos que mostravam a todos que Ele é o Deus verdadeiro. Assim também acontece conosco hoje. Ainda que o mundo questione, ainda que muitos duvidem, o Senhor não deixou de estar ao seu lado em nenhum momento. Talvez você esteja vivendo um período de provações tão intensas que se pergunta em silêncio: será que Deus se esqueceu de mim? Eu quero dizer a você, com toda a convicção baseada na palavra, que não, Ele não se esqueceu. Em Isaías capítulo 49, versículo 15, o Senhor nos assegura: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Essa promessa é poderosa, porque nos mostra que o amor de Deus é mais forte do que o amor de uma mãe pelo filho. Ele nunca se esquece de você. E é nesse contexto que precisamos aprender a transformar a dor em testemunho. A sua prova de hoje será o seu testemunho de amanhã. O Senhor não desperdiça lágrimas. Cada oração feita no silêncio, cada noite mal dormida, cada lágrima que você derramou está registrada diante dele. E no momento certo, Ele transformará o seu lamento em festa
o seu choro em alegria e a sua vergonha em dupla honra. Lembre-se das palavras do profeta Isaías no capítulo 61, versículo 7. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, essa é a promessa que deve aquecer o seu coração hoje. Não permita que a pergunta "onde está o seu Deus?" enfraqueça a sua fé. Pelo contrário, use essa pergunta como combustível para declarar ao mundo que o seu Deus está vivo, está presente e continua agindo. Declare com a sua vida que o Senhor é a sua força, o seu sustento e a sua vitória. Ainda que as circunstâncias sejam difíceis, continue caminhando, continue orando, continue confiando. E se alguém olhar para você e perguntar com ironia, "Onde está o seu Deus?", responda com firmeza, "O meu Deus está comigo, mesmo que eu não veja. O meu Deus está agindo, mesmo que eu ainda não perceba. O meu Deus está preparando algo maior do que eu possa imaginar." Essa é a fé que move montanhas, a fé que vence o mundo, a fé que nos mantém de pé quando tudo parece ruir. O Senhor deseja que você não apenas suporte as aflições, mas que brilhe nelas. Ele quer que a sua vida seja um testemunho vivo da sua fidelidade. É por isso que a Bíblia declara em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você não é apenas alguém que vai suportar a prova. Você é alguém que já tem a vitória assegurada em Cristo Jesus. Por isso, anime-se. Levante a sua cabeça. Creia que a resposta do Senhor virá. Creia que a justiça de Deus se manifestará na sua vida. Creia que os inimigos verão a glória do Senhor sobre você. Essa promessa não é apenas para o povo do passado, mas é para você, hoje, agora. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que livrou Daniel da cova dos leões, que fez fogo cair do céu no Monte Carmelo, é o mesmo Deus que está ao seu lado neste exato momento. Então, querido irmão, querida irmã, termine este dia com a certeza de que o Senhor não se esqueceu de você. Ele vai responder à afronta. Ele vai mostrar a sua glória. E todos verão que você serve a um Deus vivo, real e poderoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante de Ti neste momento de oração. Pai amado, nós meditamos hoje na Tua Palavra em Salmos capítulo 79, versículo 10, onde o inimigo zombava perguntando: "Onde está o seu Deus?" E nós reconhecemos que muitas vezes em nossas próprias vidas também enfrentamos essas mesmas afrontas. Mas, meu Senhor, nós cremos que Tu és o Deus vivo, que Tu estás sempre presente e que nunca abandonas os Teus filhos. Pai querido, neste momento eu quero interceder pela vida deste irmão e desta irmã que está acompanhando esta mensagem. Tu conheces as suas dores, as suas lutas, os seus questionamentos e até mesmo as suas lágrimas escondidas. E eu clamo, Senhor, que assim como no passado Tu manifestaste o Teu poder diante das nações, Tu também venhas manifestar a Tua glória na vida deles. Que a resposta venha, que a justiça se cumpra, que a vitória seja testemunhada por todos. Senhor, nós nos lembramos de Elias no Monte Carmelo, de Daniel na cova dos leões, dos amigos de Daniel na fornalha ardente. E vemos que em todos esses momentos de afronta, o Senhor esteve presente. Então cremos que hoje não é diferente. Manifesta a Tua presença, Pai. Traz livramento, cura, restauração e resposta às orações que têm subido ao Teu trono. Fortalece a fé deste irmão e desta irmã, para que mesmo em meio às provações possam declarar com ousadia que o Senhor é fiel. Que eles não se deixem abater pela pergunta: "Onde está o seu Deus?", mas que possam responder com confiança: "O meu Deus está comigo e Ele agirá em meu favor." Nós entregamos a Ti, Senhor, cada área da nossa vida. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos console, nos guie e nos dê paz.
Que a vergonha seja transformada em dupla honra, que a tristeza seja transformada em alegria e que o teu nome seja glorificado em tudo. Nós oramos confiantes em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amado irmão, amada irmã, se esta mensagem falou ao seu coração, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe nos comentários como esta palavra edificou a sua vida. Isso é muito importante para que a palavra de Deus alcance mais pessoas e para que juntos possamos continuar espalhando fé e esperança.